E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o texto base é o mesmo texto que nós compartilhamos na quarta passada, que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, parte A do versículo, que diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. Amém? O fim das coisas é melhor que o seu início. E, gente, faltam poucos dias para encerrar 2022. Pouquíssimos dias, né? Bem pouquinho mesmo para a gente encerrar esse ano. E eu gostaria que você puxasse agora aí a sua memória. Qual foi a última vez que você expressou gratidão para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para um amigo seu? Qual foi a última vez que você chegou e expressou gratidão para essas pessoas que estão ao seu redor? Nós devemos encerrar esse ano de 2022 com gratidão nos nossos corações. Amém? Gratidão a Deus e gratidão àquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Porque Deus colocou nas nossas vidas os nossos familiares, os nossos amigos, a igreja que nós congregamos, foi Ele que colocou. Tem uma publicação médica da Universidade de Harvard, como é que é, marido? Harvard, não é? Que afirma: existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Olha só, gente, isso é uma publicação médica que fala que a gratidão, ela gera felicidade em nós. Olha, que a gratidão nos ajuda a sermos mais positivos, a aproveitarmos os bons momentos e a lidarmos melhor com os problemas. E é verdade isso. Pode perceber, quando você vai para uma viagem, né? Vai viajar, vai tirar férias, e você vai para um lugar lindo, vai lá para o Nordeste, naquelas praias lindas, e chega lá, acontece alguns imprevistos no meio do caminho. Ou às vezes você pediu uma comida num restaurante, e aí demorou muito tempo para te servirem, aí está demorando o prato, e aí você começa a reclamar, porque está demorando o prato. E quando a gente ficar reclamando por causa que o prato demorou, ou a gente reclama porque a carne não veio no ponto, o que passa, gente? Nós passamos a não desfrutar daquele momento na viagem. Nós passamos a não desfrutar daquele momento na viagem. Mas se demora o prato e você tem no teu coração gratidão por estar naquele lugar, porque Deus abençoou para você estar lá, Ele te deu condições financeiras, Ele te deu saúde. Se demora o prato, mesmo depois que ele chega, você consegue desfrutar daquele momento. E às vezes quando você fica reclamando, sai até confusão na mesa. Não é? Porque aí você reclama, aí o marido da esposa vai falar: mas você só reclama, para de reclamar. Aí começa a discussão entre os dois, tá vendo? Então, nós precisamos entender o quanto a gratidão faz diferença nas nossas vidas, até nos momentos conturbados que nós passamos, até em meio aos imprevistos que acontecem nos lugares bons que nós estamos. Então, a gratidão, ela nos ajuda a aproveitar os bons momentos, melhora a nossa saúde. Porque uma pessoa que não tem gratidão no coração é uma pessoa rancorosa.
rancorosa. E rancor é um veneno para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Porque é muito bom a gente estar do lado de pessoas que são agradecidas. E como é ruim estar do lado de alguém que só reclama, não é verdade, gente? Quando tem alguém do nosso lado que só reclama, a gente pode estar bem, mas a gente acaba perdendo a paciência, não é? O clima fica pesado, fica ruim, você já não gosta mais de estar ali. Então gratidão é fundamental para nossas vidas, é fundamental. E a Bíblia, ela nos incentiva a mostrar gratidão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 15. Colossenses capítulo 3, verso 15. Que diz assim: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês serão chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam o quê? Agradecidos. Amém? Eu estava lendo esse capítulo 3 de Colossenses, e ele é um capítulo voltado para o relacionamento. Voltado para o relacionamento. E aqui nesse verso 15, na parte dele, fala para sermos agradecidos. Agradecidos. O apóstolo Paulo, ele nos dá essa orientação através dessa carta aos Colossenses. E ele também nos deixa exemplo, porque ele era um homem que expressava gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2, o verso 13, diz assim. 1 Tessalonicenses 2, 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Apóstolo Paulo aqui está expressando a gratidão dele a Deus sem cessar, pelos Tessalonicenses terem recebido a palavra de Deus. Terem recebido a palavra de Deus. A gratidão, ela nos torna pessoas mais felizes. Mas o fato de nós falarmos algumas vezes obrigado para alguém, isso não faz diferença na nossa vida. De vez em quando falar obrigado porque, uma pessoa abriu a porta para nós, nos ajudou em alguma coisa. Isso não vem transformar a nossa vida de maneira real. Mas uma atitude de gratidão, isso sim transforma as nossas vidas. Termos atitudes de gratidão diária, a gratidão fluir de dentro de nós, termos um estilo de vida de gratidão. O apóstolo Paulo tinha esse estilo de vida de gratidão. Jesus, ele tinha esse estilo de vida de gratidão. Ele dava graças ao Pai em todo o tempo. Amém? E nós precisamos desenvolver isso. Nós estamos no fim de um ano, às portas de um novo ano. E como é que nós vivemos o nosso ano de 2022? Será que a maior parte do nosso tempo em 2022 nós tivemos um estilo de vida de uma pessoa grata? Ou nós nos deixamos levar pelas coisas que não saíram tão bem assim, e passamos a maior parte do nosso tempo reclamando. Nós precisamos avaliar. Sempre é tempo de avaliar. Fim de ano, é onde a maioria das pessoas param para
avaliar o seu ano e projetar o novo ano. Mas nós precisamos avaliar como foi o nosso coração, como foi a nossa atitude nesse ano todo de 2022. Amém? E para nós encerrarmos 2022 com uma atitude de gratidão, em primeiro lugar nós precisamos demonstrar generosidade através das nossas palavras. Amém? Demonstrar generosidade. Em Lucas capítulo 6, verso 38, Lucas 6, 38 diz assim: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sempre quando a gente lê esse versículo, a gente pensa no sentido de dar a oferta, né? De dar o dízimo, de dar algo físico. Então, à medida que eu dou, eu recebo. Mas isso também vale, gente, para as nossas palavras. Para as nossas palavras. Que tipo de palavra você tem dado? Como foi o seu ano? Que tipos de palavras você semeou na sua família? Você semeou no seu casamento, você semeou nos seus relacionamentos. Tem uma frase aqui que diz assim: mostre-me um relacionamento em dificuldades e eu mostrarei a você um relacionamento repleto de palavras tóxicas. Nós temos uma tendência que eu vejo que é maligna, de nós focarmos muito naquilo que não é bom e deixarmos as coisas boas passarem. A nossa convivência no dia a dia dentro da nossa casa, tudo anda bem, mas uma pisada de bola é exaltada, um erro é exaltado, mas e os acertos de todos os outros dias dos meses? Entende? A pessoa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eles podem passar todos os dias fazendo as coisas certas, mas uma coisa errada que faz, o que é exaltado, gente? O que é errado. O que é errado. O que é exaltado é a postura errada, é a palavra errada. Mas todos os acertos que foram feitos, nós não falamos. A gente não tem esse hábito de falar aquilo que a pessoa fez de bom. De repente, não, a gente fala no aniversário, a gente fala no fim do ano, mas no dia a dia a gente não fala, porque a gente fica focado naquilo que sai errado. E isso eu vejo que não vem de Deus sobre nós, porque o nosso Deus não é assim. Ele fala que Ele nem se lembra mais dos nossos pecados. Deus não fica apontando para as nossas vidas aquilo que nós fazemos de errado, mas o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia, de compaixão, de generosidade, amém? E de amor. E nós precisamos criar este hábito e termos essa atitude de gratidão no nosso dia a dia, através de palavras generosas. Abrirmos a nossa boca para exaltar aquilo que as pessoas que nos cercam estão fazendo de bom, que estão fazendo certo, posturas agradáveis, posturas de temor, e aquilo que no decorrer do nosso ano, as pessoas forem fazer, que estão ao nosso lado, que não está tão certo assim, não darmos tanta ênfase naquilo, mas a gente em amor trazer para perto, conversar, mas não exaltar com tanta ênfase. Muitas vezes a gente fica falando aquilo que é de errado que a pessoa fez, fica falando e já passou, aí volta lá atrás e relembra. Que nós possamos ter
atitude diferente, palavras diferentes, palavras generosas e não palavras de acusação, palavras que expressam gratidão. Amém? Gratidão. Em segundo lugar, nós precisamos ter atitudes de amor em todo o tempo. Precisamos ter palavras generosas, mas precisamos ter atitudes de amor. Mateus, capítulo 23, do verso 11 ao 12. Mateus 23, de 11 a 12, diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Só quem ama é grato. Amém? O amor é o que o amor faz. E nós precisamos ter essas atitudes de amor, práticas, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam. O mundo e a sociedade, gente, precisa de amor. Precisa de amor. As pessoas têm sofrido por falta de amor. Se nós esperarmos, se esperamos ver um fim de ano com gratidão, com certeza isso passa por escolher amar as pessoas. Eu vi uns memes, da questão de fim de ano em família. E era engraçado. Mas se a gente for parar para pensar, é um pouco triste também. Porque era memes aonde as pessoas já iam passar e celebrar as festas de fim de ano com suas famílias, já chegava estressada. E aí já tinha briga na família, Tudo essas coisas aí. E a gente acha engraçado, a gente ri e tal. Mas, gente, se nós formos parar para pensar, é triste. Porque é um momento onde as famílias se reúnem para confraternizar, para ter comunhão, para celebrar, gente? Celebrar, receber um novo ano. E passa com briga, passa com confusão, passa com fofoca, passa com intolerância, com impaciência. Nós precisamos, como cristãos, termos atitudes de amor. O amor, ele está se esfriando. O que tem crescido é a indiferença. Mas enquanto isso tem acontecido de maneira geral, muitas vezes nós estamos que nem a igreja de Éfeso. Perdemos o amor, nos deixamos levar por todo o contexto que nos cerca. Nós precisamos nos posicionar e termos atitudes de amor. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Nós precisamos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. Não é fácil, gente, amar. Não é fácil relacionamentos. Não é fácil. Porque todo mundo é diferente um do outro. Relacionar com as pessoas não nos isenta de corrermos riscos. Nós corremos riscos através dos relacionamentos, de ficarmos chateados, de não gostarmos de uma atitude, mas nós precisamos nos revestir de amor. Amém? Nos revestir de amor, deixarmos de lado a mágoa, deixarmos de lado a raiva, deixarmos de lado a intolerância, e precisamos aceitar, precisamos perdoar e sermos gratos. Terceiro, nós precisamos testemunhar em todas as oportunidades.
Mateus capítulo 12, verso 34, a parte B do versículo diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio de frustração? Seu coração está cheio de inveja, de amargura? Ou seu coração está cheio de gratidão? De gratidão, de humildade, de amor? Do que está cheio teu coração? Como eu vou avaliar do que está cheio meu coração? Prestando atenção no que eu tenho falado. O que eu tenho falado. Sabe, a gente lê a história do povo no deserto, né? A gente lê a história do povo no deserto. E a gente vê todos os milagres que Deus fez. E como Deus tirou aquele povo da escravidão no deserto. Eles eram escravos. E Deus os tirou da escravidão. E foram através de sinais e maravilhas. Aquele povo presenciou milagres. E eles tiveram que caminhar pelo deserto. Mas no deserto, Deus enviava provisão para eles. De dia tinha uma nuvem que protegia eles do sol. De noite tinha uma coluna de fogo que aquecia eles do frio intenso que havia no deserto. Eles tinham fome, Deus fazia cair maná, sementes para eles fazerem pães e comerem. Quando eles tiveram vontade de comer carne, Deus fez um bando de codornizes voarem lá para onde eles estavam e eles poderem comer daquela carne. E Deus fez isso conosco nesse ano. Quantas vezes Deus não te aqueceu nesse ano? Aqueceu o teu coração? Quantas vezes? Quantas vezes Deus não trouxe refrigério sobre você, a sombra dele sobre você, em momentos turbulentos da sua vida nesse ano? Quantas vezes Deus não enviou a provisão, até além daquilo que você precisava? Quantas vezes? Aí a gente olha para aquele povo no deserto e vê o povo reclamando, com saudade do tempo de escravidão, reclamando do maná que caía do céu, reclamando que estava com sede, reclamava de tudo. E a gente julga aquele povo, e a gente fala: como é um povo ingrato, como pode? Eles viram milagre, eles viveram milagre e estão reclamando. Mas quantas vezes Deus não fez milagre na nossa vida esse ano, e no meio do milagre a gente não reclamou? A gente não reclamou. E são coisas pequenas, viu? São coisas pequenas. Coisas pequenas. Coisas pequenas. E a gente reclama. A gente reclama. Porque nós vamos andar aqui no deserto. Nós vamos viver milagres. Mas os milagres não vão nos isentar de passar por dificuldades em meio ao milagre. Mas o que nós vamos focar? O que nós vamos focar? Nós vamos testemunhar das coisas que não são tão boas assim que acontecem no meio do caminho, ou vamos testemunhar do cuidado, do amor e do milagre do Senhor sobre as nossas vidas? Sobre o que você tem falado, o que você tem celebrado, o que você tem agradecido. Você tem falado o que Deus tem feito na sua vida? Você tem compartilhado com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida? O grato, ele volta para contar para quem o abençoou, que ele foi abençoado. E eu lembrei daqueles leprosos, 10 leprosos,
que foram curados, mas só um voltou para agradecer Jesus. Olha só, gente. Nós corremos riscos, sabia? Nós corremos riscos todos os dias da nossa vida, de termos a postura do povo do deserto, de termos a postura dos 9 leprosos que foram curados e nem agradeceram. Por isso nós precisamos vigiar, para que nós possamos ter atitudes de gratidão. Amém? O grato conta para outras pessoas como foi honrado e abençoado por alguém, usado por Deus ou pelo próprio Deus diretamente, não é? O testemunho, gente, ele exalta a Deus. O testemunho abre portas para falarmos do amor de Deus. O testemunho abre o coração das pessoas e o nosso coração também. E o testemunho é a expressão de quem é agradecido. Só testemunha quem tem um coração grato. Então não deixe de testemunhar. Testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes a gente quer testemunhar só de grandes curas ou de grandes provisões, mas Deus faz milagres todos os dias nas nossas vidas. Amém? Todos os dias. O testemunho é o Espírito de Jesus manifestado. Amém? O Espírito de Jesus manifestado, esse é o testemunho. E em quarto lugar, reveja seus projetos e agradeça por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, em todas, nas boas e nas que são ruins para nós. Nós precisamos dar graças. Eu estava conversando com a Débora, acho que foi hoje de manhã, e eu estava falando com ela, né? Porque muitas vezes a gente fala: poxa, tiveram coisas que não deram certo para mim. Tiveram projetos que eu fiz que não aconteceu. Tiveram expectativas que eu tive e eu chego no ano e não foram supridas essas expectativas. Coisas deram errado. E eu estava compartilhando com a Dé, gente, que se coisas não tivessem dado errado na minha vida, eu não teria a família que eu tenho hoje. Muitas vezes a gente reclama das coisas que deram erradas, mas graças a essas coisas que deram erradas, você está onde você está. Se relacionamentos que eu tivesse dado certo, eu não estaria com meu marido hoje. Eu não teria os filhos que eu tenho hoje. Se coisas tivessem dado certo na minha vida e nada tivesse dado errado, nem Jesus eu ia querer. Para que eu queria Jesus se tudo der certo para mim? Para que eu vou precisar de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas cooperam. Reveja os seus planos, reveja os seus projetos que você fez. Reveja, seja agradecido por aqueles que deram certo. Seja agradecido também por aqueles que deram errado. Se algo deu errado, porque você não se planejou certo, por causa que você não teve a postura certa, não se lamente, se posicione. Amém? Se posicione. Veja o que não deu certo, tente entender se foi uma nova perspectiva que Deus trouxe para você, um livramento ou uma falha sua. Amém? É tempo de nós sonharmos e sonharmos sonhos novos. É tempo de sonhar, gente. É tempo de sonhar. Quem não sonha já morreu. Todos temos planos para a carreira, plano para a família, plano para o almoço,
né? Tudo a gente tem plano. A gente pode fazer planos, gente, mas tudo está nas mãos de Deus. A resposta certa vem do Senhor. Amém? Por isso que nós somos o povo que tem mais o que agradecer. Por isso que nós somos o povo que temos mais o que celebrar. Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. A nossa vida está nas mãos daquele que criou todas as coisas, daquele que é o soberano. E nós sabemos que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Amém? Que nós, por mais que a gente se preocupe com a nossa vida, a gente não tem capacidade de acrescentar 1 minuto a mais de vida para nós, mas nós confiamos, nós descansamos e nós dependemos daquele que sustenta a nossa vida, daquele que soprou o fôlego de vida em você, daquele que permitiu que você fosse gerado no ventre da sua mãe, daquele que tem te sustentado até hoje. Porque quando Ele decidir, gente, é assim. Nossos olhos se fecham e a nossa vida se acaba. Ele sabe o nosso começo, nosso meio e o nosso fim. Ele tem todos os nossos dias contados. Amém? E se você está aqui hoje, se você está vivo, se você está respirando, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos até agora. Por isso, sonhe. Por isso, planeje. Por isso, projete. Por isso, tenha palavras de generosidade na sua boca. Por isso, testemunhe em todas as oportunidades. Por isso, tenha atitudes de amor em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Quem ama a Deus tem que ser grato e agradecer constantemente, porque nós recebemos muito mais do que nós merecíamos. Muito mais. Só podemos ser livres e salvos graças a Jesus Cristo. E isso é um presente de Deus para nós. A gente nunca pode esquecer que nós estarmos aqui, nós temos comunhão e relacionamento com Deus. É um presente dele para nós. É um presente. O grato, ele abre mão da sua vida por reconhecer que Jesus tem uma vida melhor para ele. Nós abrimos mão da nossa vida porque reconhecemos que Jesus tem uma vida melhor para nós. O grato reconhece que Jesus se entregou e sua atitude de gratidão é abrir o coração para Ele. Amém? Isso nos dá a salvação, o perdão e a vida eterna. Jesus já fez, mas nós só acessamos tudo que Jesus fez por nós quando nós reconhecemos. Reconhecemos. Só consegue reconhecer o amor de Deus quem decide ser grato. Só reconhece o seu sacrifício quem tem um coração grato. O grato ele fica. O grato fica. Fica. Seja grato pelo seu casamento. O grato fica. O grato não vira as costas e vai embora. O ingrato. Então o grato ele fica. O grato ele retorna. Se ele foi, ele volta. Ele volta. O grato tem boas palavras. O grato ama, sonha e planeja, pois a vida de Jesus está dentro dele. Amém. Eu gostaria que você ficasse em pé agora.